Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para te ajudar a entender o potencial da sua produção e como esse potencial se relaciona com, principalmente, o déficit hídrico, a falta de chuva, enfim, as condições climáticas. É um estudo que foi feito lá pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a USP lá de Piracicaba, através do SESB, com o apoio aí do SESB, para a gente tentar entender o que acontece principalmente com uma lavoura, né, diante aí dos impactos do clima. E quem nos ajuda a entender melhor os números, enfim, e entender o que é potencial, o que é potencial atingível, o que é uma safra real, é o Paulo Centelhas. Ele é membro do SESB e professor lá da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, lá de Piracicaba. Seja bem-vindo, viu, Paulo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, é um estudo que vocês pontuaram aonde a safra poderia ter chegado se tivesse uma condição apropriada do clima e principalmente da chuva, da quantidade de água relacionada a essa lavoura. E alguns percentuais muito interessantes foram colocados, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, as perdas superaram aí 60% em função dessa falta de água, Paulo. Conta um pouquinho para a gente desse estudo, como é que vocês chegam a esses valores, enfim, e o que no frigir dos ovos aí esse estudo quer mostrar. Seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês, falando mais uma vez com vocês do Notícias Agrícolas, veículo tão importante aí para divulgar a agricultura brasileira, né? Muito bem, essas análises que nós fizemos, na realidade é um protocolo que nós estabelecemos junto com o pessoal do SESB há cerca de 5 safras atrás, a partir do momento em que o SESB muitas vezes não conseguia explicar, né, efetivamente de onde que estava vindo a produtividade que os campeões conseguiam obter. Era clima, era manejo. Então nós criamos um protocolo em que, através de modelos de simulação, ou seja, um conjunto de algoritmos matemáticos, nós conseguimos simular como que a planta funciona. Então, a gente consegue determinar, primeiramente, o que é a produtividade potencial, que seria a máxima produtividade que um determinado genótipo, interagindo com as condições do ambiente, poderia obter, só levando em consideração a energia do ambiente, ou seja, considerando condições ótimas do ponto de vista hídrico, do ponto de vista nutricional e fitossanitário. E a partir dessa produtividade de 60 a 200 sacas por hectare, né, que é um valor que todo mundo assusta quando a gente fala, mas para entender nesse modelo a penalização que o déficit hídrico causa ao longo do ciclo da cultura, e é importante que a gente tenha essa noção, porque mesmo a cultura sendo cultivada na safra das águas, ela vai sofrer alguns momentos de déficit hídrico, isso traz para o que a gente chama de produtividade atingível. Ou seja, ainda com manejo ótimo, só que agora com um déficit hídrico, além das condições da interação do genótipo com a energia do ambiente. Então, essas duas informações já nos permitem identificar qual foi o impacto do déficit hídrico no nível de produtividade. Tá? Paulo, só para entender, é só o déficit hídrico ou a questão da temperatura também está englobada aí? A questão da insolação, enfim, tem essas variáveis também sendo analisadas? Não, só déficit hídrico. Na realidade, todas as variáveis são analisadas, porque quando a gente fala em déficit hídrico, a gente não está falando só de chuva, né? Nós estamos falando do balanço entre a chuva e a evapotranspiração da cultura. Então, a evapotranspiração, ela vai ser determinada em função da quantidade de radiação solar, da umidade relativa, da velocidade do vento e da temperatura do ar. Então, esse modelo, ele vai levar em consideração todas as variáveis do ambiente, mais as características do solo. Porque quando a gente fala em balanço hídrico e déficit hídrico, a gente tem que considerar também a capacidade de água disponível do solo, ou seja, quanto aquele solo consegue reter de água. Porque quanto maior for a capacidade de água disponível, isso também tem a ver com a profundidade do sistema radicular, mais água vai ter disponível para a cultura ao longo do seu ciclo. Tá? Então, nessa análise, nós levamos em consideração todas essas variáveis e é por isso que a gente consegue, então, dimensionar. Olha, entre a produtividade potencial e a produtividade atingível, o que diferencia as duas é o quê? Justamente a ocorrência do déficit hídrico, que aí envolve todas as variáveis meteorológicas e as condições
do solo e da profundidade do sistema radicular. E depois nós comparamos essas duas variáveis com a produtividade real. Então, nós usamos o termo em inglês chamado yield gap para especificar a diferença de produtividade entre a produtividade potencial e atingível, vai ser o yield gap por déficit hídrico. Enquanto que a diferença entre a produtividade atingível e a produtividade real colhida lá no campo, a gente vai chamar de yield gap causado pelo déficit de manejo. Ou seja, com essas informações a gente consegue dimensionar o que está acontecendo em termos da lavoura. Se eu tenho um yield gap déficit hídrico pequeno, mas um yield gap déficit de manejo muito grande, isso indica para o produtor que ele precisa melhorar as práticas de manejo dele. Em contraposição, se eu tiver um yield gap de déficit hídrico muito grande e um yield gap de déficit de manejo pequeno, isso mostra que as ações de manejo, na realidade, vão ter que ser adotadas para melhorar a condição de disponibilidade de água para a cultura através de um maior perfil de solo, um perfil de solo mais profundo. Muito legal, então, entender, né, como a planta vai reagir diante dessas questões. Mas vamos tomar como exemplo prático essa safra do Rio Grande do Sul desse ano, que, segundo o estudo, teve uma quebra aí de produtividade de até 63%. Na prática, Paulo, em números, como é que a gente traduz isso? No final das contas, teve uma produtividade média no estado de X, mas poderia ter alcançado, se não tivesse faltado água, quanto? Veja que quando a gente trabalha com esses modelos ecofisiológicos, a gente tem que considerar que as condições meteorológicas variam de um ano para outro. E, consequentemente, as produtividades potencial, atingível e que também a real vão variar de um ano para outro. Tá? Então, o que acontece é que quando a gente faz esse tipo de análise, como foi feito aqui para o SESB, nessa matéria que a gente publicou recentemente, a gente faz o seguinte: eu calculo a produtividade atingível do ano passado, da safra anterior, em várias épocas de semeadura, certo? Para aquela região, e calculo para a mesma época de semeadura, para a mesma janela, para essa safra. E aí, como eu estou tratando de produtividade atingível, essa diferença que vai ocorrer de uma safra para outra é decorrente o quê? De um déficit hídrico maior ou menor. Então, nesse ano, que no Rio Grande do Sul nós tivemos quebras variando aí de 54% a 63%, óbvio, isso foi para as regiões ou as áreas em que a gente tinha o quê? Perfis de solo mais rasos, consequentemente as plantas sofrendo mais. Agora, aqueles agricultores que construíram perfil de solo, e a gente tem vários bons exemplos disso lá no Rio Grande do Sul, em que o pessoal vem trabalhando com rotação de culturas, né? Vem corrigindo o solo em profundidade do ponto de vista químico, vem melhorando a questão biológica do solo, esses também tiveram perdas de produtividade, só que essas perdas, de um ano para outro, elas acabam sendo minimizadas em função de você ter um fator atenuador, que é ter um solo com um pouco mais de água para que as plantas suportem um período de déficit mais intenso, como ocorreu no verão desse ano aqui. Então, você está me dizendo que tem solução. Quando você tem um estresse hídrico aí muito elevado, você pode minimizar o impacto desse estresse na sua lavoura. Exatamente. Só que, por exemplo, vamos imaginar uma situação como esse ano, né? Que nós tivemos período de estresse em dezembro, ou seja, logo no início da cultura, né? O pessoal que plantou lá por volta de novembro já teve um estresse em dezembro. Aí choveu relativamente bem no comecinho de janeiro e depois veio outro período de estresse muito grande entre fevereiro, março e abril. Ou seja, o que aconteceu ali? Os agricultores que não tinham perfil de solo ou que não ajustaram bem o genótipo para aquele ambiente, eles vão sofrer muito mais. Então, não quer dizer que aquele agricultor que está com perfil de solo melhor não vai sofrer nada, ele vai sofrer. Só que como minimiza a perda, isso quer dizer, muitas vezes, um limiar entre prejuízo e lucro. Então, aquele produtor que trabalhou com perfil de solo raso, ele foi produzir, vamos botar aí numa média de 30 sacas, 35 sacas por hectare, ele está sem margem para lucro, né? Ele está muito próximo aí do custo de produção. Em contraposição, aquele que tinha um perfil de solo, ele não vai conseguir produzir 80 sacas num ano como esse. Sim. Mas ele vai conseguir chegar a 55, 60 sacas, que é até mesmo acima da média nacional. Então, veja a importância aí das ações de manejo, no sentido de construção de perfil de solo e de criar resiliência para a cultura
em termos dos problemas com déficit hídrico, que são recorrentes, principalmente lá no estado do Rio Grande do Sul. Mas eu consigo fazer um acompanhamento online da minha lavoura, ou seja, adotar medidas que possam minimizar os impactos dessa estiagem aí na mesma safra, ou fica para um planejamento futuro só, Paulo? Na realidade, esse tipo de análise, obviamente, dá para a gente fazer o acompanhamento em tempo quase real, né, com um delay aí de um dia. A gente tem um sistema hoje que opera com isso, o sistema Agrimax, uma plataforma online onde a gente monitora a produtividade aí de várias culturas, com previsão de safra, inclusive, e também analisando o que aconteceu no passado. Então, veja que não tem como mudar o perfil do solo ao longo do ciclo da cultura. Isso são ações, né, de médio, longo prazo que vão ter que ser adotadas, né, e indo melhorando, e gradativamente indo melhorando esse solo, para que esses problemas relativos a clima sejam minimizados. Então, não dá para na safra você falar, bom, agora eu vou melhorar o meu perfil de solo. Não, isso tem que ser feito com antecedência e muito bem planejado. O que dá para fazer durante a safra é o monitoramento e já começar a dimensionar as perdas. E, em função dessas perdas, talvez adotar uma ou outra estratégia, né, que possa aí tentar aliviar um pouco a situação, mas, obviamente, vai ser muito difícil, né? No caso do agricultor, por exemplo, que tenha disponibilidade de irrigação. Então, ele sabe que aquela área, normalmente, ele não irriga, mas para esse ano, devido ao problema, ele pode fazer uma ou duas irrigações lá, pelo menos para literalmente salvar a lavoura. Esse foi o caso do campeão do SESB do ano passado, não dessa última safra, da safra anterior, que o campeão nacional foi o colega, o De Bortoli, né? Maurício Os irmãos De Bortoli, que estão lá na região de Cruz Alta. Eles ganharam com a cultura irrigada, mas com 3 lâminas, se eu não me engano, de 8 milímetros durante a fase reprodutiva. Ou seja, veja que aquilo foi suficiente para eles, né, galgarem uma produtividade ali acima de 100 sacas, acima de 120 sacas, para falar a verdade. Mas, logicamente, eles têm perfil de solo, eles têm uma estrutura de produção muito boa naquela região, e isso permitiu. Mas, muito provavelmente, esse ano, eles já foram penalizados por esse déficit muito intenso, mas não tanto quanto os produtores que não têm perfil de solo. Paulo, tem outras regiões aqui que o estudo também traz as perdas, né? Esse percentual de perda em relação à produtividade, e que no final das contas, não sei se você fez essas contas, mas a gente poderia ter tido uma safra muito melhor. Veja que quando a gente faz esse tipo de análise, a gente acaba abordando aí uma situação média, né, de perfil de solo. Porque como são estudos comparativos, eu não tenho como ir no detalhe de cada fazenda, de cada produtor. Então, a gente faz essa análise mais a nível regional. Então, obviamente, se eu olhar lá para o Mato Grosso, normalmente Mato Grosso e Goiás são regiões com climas mais estáveis, ou seja, são menos sujeitos a esses veranicos, como ocorre muito no Rio Grande do Sul. Veja que as quebras nessas regiões foi da ordem de 22% da safra passada em relação a essa safra. Então, veja que o período, esse ano, a safra desse ano, foi um pouco com mais déficit do que a safra anterior. O mesmo aconteceu, por exemplo, no Mato Grosso do Sul e no Paraná, onde as quebras ficaram entre 40% e 46%. E quando a gente vai lá para o Maranhão, Bahia, ficou numa situação intermediária, 35%. Então, óbvio, depende muito do que vai acontecer com as condições meteorológicas naquele ano específico, mas desde que os produtores tenham, né, um perfil de solo mais bem estruturado, eles vão, com certeza, minimizar essas perdas. Então, nesses valores que eu estou mostrando aí, muito provavelmente vão ter colegas lá no Rio Grande do Sul, produtores do Rio Grande do Sul, que não chegaram a perder 22%. Lógico, depende da região, pode ter variado, mas se ele tem um melhor perfil de solo, essa quebra de um ano para outro, a variação da produtividade é menor. É o que a gente chama de estabilidade da produtividade. Numa situação em que você tem um perfil de solo mais profundo, você consegue fazer com que as produtividades variem menos de um ano para outro, mesmo tendo condições meteorológicas adversas. Muito bem, ou seja, tem coisa para se fazer então. Dá para minimizar os impactos de uma estiagem mais prolongada, de um período mais seco, enfim, é possível. É possível. Agora veja,
tem limites também, né? Então vamos imaginar que a gente tem uma seca muito intensa, né? Que fuja dos padrões aí. Lógico, todas as culturas vão sofrer com isso, mas sempre a cultura que tiver o melhor perfil de solo vai sofrer um pouco menos. Muito bem. Tá aí. Esse estudo foi feito especificamente para a soja, né, Paulo? Mas tem também o acompanhamento de outras culturas. Como eu falei, nesse sistema que a gente mencionou, o Agrimax, que é uma plataforma online onde a gente monitora hoje 11.200 pontos em todo o Brasil, com dados meteorológicos dos últimos 40 anos, a gente consegue monitorar hoje para cana-de-açúcar, algodão, milho, soja, são as 4 principais culturas. Estamos entrando também aí logo, logo com a cultura do trigo, com a cultura do café e dos citros. Então, isso permite que a gente faça não só um monitoramento do ano em questão, mas também voltar no passado e criar uma série histórica aí para o cara entender, né, para o produtor entender qual que é a variabilidade climática que acontece na região dele e quais os riscos que ele corre nessa região e, consequentemente, quais seriam as ações para tentar minimizar esses riscos. Muito bem. Então, só para resumir, né, só para a gente tomar como exemplo aí a soja no Brasil, no começo você falou para a gente que o potencial pode variar aí de 160 a 200, 200 sacas por hectare. Imagina, todo mundo produzindo 160, 200 sacas de soja por hectare, seria uma beleza, não? Mas tem o outro lado também, né? Porque aí a gente ia colocar uma super oferta no mercado, talvez o preço caísse, né? Nem a China para comprar tanto, né? Exatamente. Agora, o que eu acho que assim, o importante é que, óbvio, todos tentem melhorar suas produtividades. Sim. Por quê? Porque, na realidade, se você tiver uma produtividade maior, você pode reduzir a área que você está cultivando ou destinar essas áreas para outras finalidades, né? Então, lógico, o mercado vai se equilibrar, né? Não adianta a gente também, todo mundo sair produzindo 160 sacos de soja por hectare com a mesma área que a gente tem hoje. Então, talvez você tenha o quê? Produzindo na mesma área mais, você verticaliza a produção e você reduz custos, porque você vai ter que manejar uma área menor, né? Consequentemente, tendo menos custos de produção. Então, óbvio, essas coisas vão se equilibrar e o importante é que a gente torne o sistema agrícola cada vez mais eficiente. E mais eficiente significa o quê? Mais sustentável. Então, acho que é isso que a gente tem que buscar com todas essas técnicas que estão disponíveis para a gente aí, para que a gente tenha a oportunidade de fazer o sistema agrícola ficar cada vez mais eficiente. E a gente já tem um bom exemplo disso aqui no Brasil, que são os campeões do SESB, que mostram para a gente claramente aí que é possível galgar altas produtividades com um custo de produção, vamos dizer assim, compatível com o que é a realidade nacional. Muito bem. Vamos fazer aquela continha, então. Potencial de 160 a 200. O que seria um atingível? Dá para ter uma média aí Só para a gente fazer um exercício aqui de entendimento do processo, Paulo. Ok, então a potencial variando, obviamente varia entre locais. Então, no local que eu tenho muito mais nebulosidade, por exemplo, como Mato Grosso, chove muito mais nebulosidade, menos radiação, o potencial cai um pouco, porque a planta faz menos fotossíntese. No local que eu tenho, por exemplo, lá no oeste da Bahia, que eu tenho mais períodos ensolarados, o potencial aumenta um pouquinho. Então, vamos colocar entre 160 e 200 sacas por hectare o potencial. Como toda cultura ao longo do ciclo sempre vai sofrer algum nível de déficit hídrico, essa produtividade, a potencial é penalizada pelo déficit e chega no atingível que vai variar entre 100 e 120 sacas por hectare. E hoje a produtividade real média do Brasil está em torno de 55 sacas por hectare. Ou seja, nós vemos aí que tem um gap grande, que a gente poderia reduzir ele, né, entre a produtividade real e a produtividade atingível, chegando aí hoje, como alguns agricultores já estão colhendo, né, entre 70 e 80 sacas por hectare. Seria um bom número aí, que nos daria uma eficiência agrícola da ordem de 70% a 80%. Mas dá para, então, dizer que o gap que a gente tem é do manejo? Nesse caso, entre o real e a produtividade atingível, é manejo que está comandando aí. Ou seja, temos que melhorar o manejo, né? Alguns agricultores, como eu mencionei, já fazem isso de uma forma muito bem feita, tanto é que a gente tem produtores que não são os campeões do SESB, são produtores que conseguem fechar aí as suas propriedades com quase 1.000 hectares, já em torno de 70 a 90 sacos por hectare, né?
ou seja, já no operacional, porque a gente sabe que as áreas do SESB são áreas pequenas, né? E fica mais fácil você manejar numa condição ótima, mas mesmo na condição operacional a gente já tem produtores que conseguem chegar nesses níveis elevados de produtividade. Então, cabe agora aos demais, né, seguir o exemplo aí das boas práticas que esses produtores estão utilizando. Ou seja, uma produção de 3 dígitos não é impossível para a soja. Não é impossível, é difícil. Tá? Isso aí exige muitas vezes um esforço muito grande para ter uma rentabilidade talvez um pouco mais reduzida. Mas eu acredito que é questão de tempo, porque se você juntar a questão do melhoramento genético com a questão das boas práticas, né, e bons produtos, né, que a gente tem no mercado, eu acho que é questão de tempo aí para a soja se estabelecer, se não nos 3 dígitos, muito próximo disso. Legal. Muito bom. Paulo, obrigado pela sua participação. Quem quiser conhecer o Agrimax, o que faz, hein? Bom, a gente tem aí o nosso contato, que é contato@agrimet, com Y, tá? agrimet.com.br. E quem quiser também entrar no site para conhecer é www.agrimet.com.br, e lá vai ter o caminho aí para conhecer mais sobre o Agrimax. Ou então pode escrever para a gente está à disposição aí. O meu e-mail é paulo.centelhas@agrimet.com.br, e a gente está à disposição aí para apresentar os sistemas. A gente já tem usado o sistema aí com vários parceiros pelo Brasil afora, e vai ser um prazer poder mostrar isso para vocês também. Legal. Só confirmando, o Agrimet é de meteorologia, certo? A-G-R-I-M-E-T. Y. A-G-R-Y. Ah, ok. E o Agrimax também com Y. A-G-R-Y Max. Tá. A-G-R-Y-M-E-T. Agrimet. Isso. Perfeito. Fica aí a dica, então, para você, produtor, que queira conhecer, enfim, entender melhor como é que funciona e, principalmente, entender o que está acontecendo aí na sua propriedade. Se você não é desses que está conseguindo médias superiores aí a 60 sacas, 55, 60 sacas por hectare, pode não ser o clima apenas, mas o Agrimax vai te ajudar a definir se é só clima ou se tem, de fato, algum problema no seu manejo. Isso é muito legal. Paulo, obrigado, viu? Volte sempre. Legal, eu que agradeço. Para você, até a próxima. Bravo. Paulo Centelhas, membro do SESB, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, lá de Piracicaba, contando um pouquinho para a gente da forma de quantificar o impacto do clima, principalmente da falta de chuva numa lavoura, e como é que isso se reflete em perda de produtividade. Muito legal esse estudo. Mais detalhes, mais informações, você também pode acompanhar no texto que a gente vai disponibilizar para vocês, principalmente em relação ao estudo desse ano para a soja aqui no Brasil. Logo abaixo da nossa conversa aqui com o Paulo, a gente vai disponibilizar esse estudo, ou pelo menos uma parte dele aí, para você entender como foi o impacto do clima nesse ano nas lavouras de soja pelo Brasil afora. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.